Paz do Senhor a todos. Amém. Raquel, pode orar para a gente começando, por favor? Senhor Jesus, obrigada mais uma vez por estar na sua presença, Senhor, pela oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Que através desse curso, Pai querido, nós possamos ser transformados, Jesus. Que o Senhor possa transformar o nosso caráter, a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser mais parecidos contigo, Jesus. Para que nós possamos alcançar as vitórias que o Senhor tem aqui nessa terra, na nossa vida, na nossa casa e para a nossa família, Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um, guarda aqueles que não puderam vir, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Começa a lição. Coré, rebelião contra o líder. Quem quer falar o texto aí? Vamos começar com a dona Silviane Moraes. Porque o texto é difícil essa semana, hein? Quem quer ler? Não, quem quer citar? Não toquei Citar o nos meus texto. ungidos, Ah, não citar. passai maus aos meus profetas. 1 Coríntios 16, 22. Aí, aproveita essa canja aí. É crônicas, não? Crônicas. É crônica. Crônicas. Vamos que eu vim a Vivi? Vamos lá, Vivi, sem ler. Não, acho que não decorei não. Acho que é uma vitória estar aqui. Então o Cris aí, que semana passada não decorou, essa semana ele veio na ponta dos cascos. Quer ver? Olha lá, Nossa, Cris. hoje que é tão pequenininho. Sem ler, né? Não. Decorei. Olha pra cima, pro teto. Oxi. Não lembro, não. Não toquei os meus. Não toquei nos meus ungidos, não fazei mal aos meus profetas. 1 Crônicas 16, 22. Aê. Agora que eu lembrei. Quem mais? Não toqueis os meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. 1 Crônica 16, 22. Aê. Ai, Não toquei os meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. 1 Crônicas 16, 22. E aí você, dona Cida? Não tocais meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas. 1 Crônicas 16, 22. Ok, maravilha. Amém. Eu sei que a semana é pesada, gente, para todo mundo, viu? E eu respeito muito isso. Vocês estarem aqui depois de um dia de trabalho, isso aí é sinal de boa vontade, né? De vontade de crescer. Essa aula tinha que ser no início da semana. Na sexta-feira a filha tá acabando. Né? Ai, não. Muito bem, então a lição de hoje fala sobre um personagem emblemático, né, do Velho Testamento, que os teólogos consideram uma espécie de paradigma de rebelião na Bíblia. Quer dizer, Judas cita 3 personagens, né? Judas cita Caim, Coré e Balaão, mostrando que esses 3 personagens teriam sido os piores indivíduos para a obra de Deus no Velho Testamento, né? Assim como Jeremias cita 3 indivíduos que teriam sido os melhores, né, para a obra de Deus no Velho Testamento. Ele cita Moisés, ele cita Jó, e ele cita Noé, Moisés e Jó, né? Judas cita esses 3 como sendo os piores do Velho Testamento. Então, se nós quisermos aprender como não fazer algo, esses 3 personagens são os melhores a serem estudados, né? Se eu quiser aprender algo que não deve ser feito. Esses personagens são os melhores que nós temos no Velho Testamento, porque eles fizeram tudo de ruim, tudo que não presta, eles fizeram tudo errado, e logicamente que o destino dessas pessoas foi o pior destino que alguém pode ter nos 3 casos, né? Mas parece que essa rebelião de Coré foi a mais bem explicadinha, não foi? Do que esses outros 3 casos. E dá uma raiva quando você lê. É. Vontade de pegar e bater. Uhum. Exatamente. Não é? Porque o caso de Coré, por isso que a lição, os 3 personagens estão divididos em 3 lições. Um representa uma rebelião do indivíduo contra o senhorio do Senhor, que é Caim, né? O outro representa uma rebelião direta contra o sistema de liderança, que é Coré. Ele se rebela contra alguém que está numa posição de liderança, ele se rebela contra toda uma estrutura de liderança que Deus estabeleceu. Ele discordava daquilo, ele queria que fosse diferente. E Balaão é uma rebelião contra o corpo, contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. Então são 3 instâncias diferentes. No caso de
de Coré, o texto começa com o número 16, 30, 32, né? Mas se o Senhor, isso é Moisés falando, mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é deles e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, ou Coré, de acordo com a versão, né? Você terá sempre as duas opções. Muito bem. Primeiro, a lição fala sobre esse paradigma de rebelião, né? Que é, sem sombra de dúvida, o caso mais típico de rebelião da Bíblia, depois da rebelião do próprio Satanás, porque, de novo, Coré representa todo aquele, ao longo da história da relação de Deus com a humanidade, todo aquele que se levanta contra a estrutura de liderança, né? Por exemplo, Caim, ele se rebelou contra Deus. Ele não se rebelou contra Abel. Abel não era líder dele. Ele se rebelou contra Deus. Ele discordou da forma como Deus operava, né? Coré é diferente, e Coré talvez seja um caso ainda pior para a igreja do Senhor, porque Coré é aquele indivíduo que não concorda com o sistema de liderança estabelecido por Deus. Ou seja, quem Deus escolhe, como ele escolhe, ou por que ele escolhe. Porque essas coisas não têm explicação. Você sabia que, teologicamente falando, não existe explicação do porquê que Deus escolhe quem ele escolhe e quando ele escolhe? Não existe explicação para isso. As pessoas tentam explicar, mas não existe explicação. O texto bíblico que melhor explica isto é Romanos 9, quando Deus diz: eu escolhi a Jacó e aborreci Esaú. Ponto final. Ele não explica por quê. Ele não dá, porque Jacó tinha essa qualidade ou aquela, porque Esaú... Ele não dá explicações. Ele diz: eu escolhi a Jacó e aborreci Esaú. Simples assim. Portanto, o que diz respeito à questão de liderança é algo que se encaixa naquela expressão bíblica que diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos e as encobertas são para Deus. Portanto, está incluso dentro do princípio da soberania divina. Soberania divina. Por que Deus escolhe fulano para essa função, sendo que, às vezes, ciclano, aparentemente, tem até mais habilidades? Por que Deus escolhe Moisés, que era gago, e manda ele levar Arão para ajudar a explicar o problema, e não escolhe Arão, que era eloquente? Como é que você explica um negócio desse? Não tem explicação. Não tem explicação. Então, Deus reserva para si essas decisões que estão ligadas à sua condição de ser Deus. Então, é muito melhor para nós, os filhos de Deus, aceitarmos que Deus é soberano para fazer essas escolhas, do que nós tentarmos entender por que ele faz essas escolhas. Porque isso, inclusive, ajuda você a aceitar que Deus tenha te escolhido para alguma coisa. Porque senão nem a gente consegue entender. Por que Deus me escolheu para fazer isso ou aquilo? Quando você... Porque depois de Deus, a pessoa que mais te conhece é você mesmo, não é verdade? E não tem aquele momento que você para e fala assim: mas eu? Logo eu? Você fica naquela coisa assim, mas gente, não é? Porque não sei, como eu falei na semana, não sei você, mas eu não me escolheria para certos projetos. Eu não me escolheria. Então me surpreende que Deus me escolha. Entendeu? Então, para eu me apaziguar a minha alma com essas coisas, a melhor coisa é não questionar a Deus do porquê que ele escolhe quem ele escolhe da forma que ele escolhe. Não tem a ver com capacidade, não tem a ver com ser melhor do que o outro, porque ninguém é melhor do que ninguém. Tem a ver exclusivamente com uma atitude soberana. Porque para escolher qualquer um, Deus tem que passar por cima de uma série de coisas, porque ninguém presta. Não é? Paulo disse: não tem um que preste, nenhum só que preste. Paulo disse.
Então, se ninguém presta, tanto faz Deus escolher esse, ou escolher aquele, ou escolher aquela, ou aquele, ou essa, ou essa. Paulo falou isso dele mesmo, né? Dele mesmo. Aquilo que eu... Tem cadeiras aqui, ó. Ah, tá, vai faltar, é. Vai faltar. Pode botar uma aqui. Tem esse daqui também. Sobrou um pouco de couro aí, ou já tiraram toda essa semana? Pastor, não pode dar de uma vez, não. Tem que tirar devagarzinho, senão tá bom. Someone will lock the door on the way out? Yeah. A plunger? You'll Yeah, yeah, we can lock it. Okay. Yeah, just close it, we lock it. Okay. Aqui a hora que eu entrei lá, eu destravei ela. Você trancou? Não, ela estava trancada. Estava trancada, eu ok. deixei ela aberta. Ótimo, perfeito. Então, continuando aqui, e ela falou uma coisa certa, quer dizer, Paulo estava falando de si mesmo, né? Quando ele se apresenta como sendo, dentre os pecadores, o maior, né? Porque ele tinha um peso na consciência, com a perseguição do passado, a morte de Estevão provavelmente estava na consciência dele, então tinha uma série de coisas que ele olhava para si e pensava, meu Deus, tanta gente boa por aí, o senhor foi pegar logo o pior. Porque ele dizia, dentre os pecadores eu sou o pior. Então esse pior não é porque ele saía por aí fazendo, depois de salvo, fazendo barbaridades, é porque ele olhava para o passado e ele via quanta coisa louca que ele fez e ainda assim Deus foi lá e escolheu ele, né? Então a coisa é mais ou menos dessa forma que funciona na mente de Deus. Aí a lição fala um pouco sobre a identidade de Coré. Coré era da tribo de Levi, Coré era da família de Coate, Coré era parente de Moisés, era primo de Moisés. Então, 3 informações, assim, mind-boggling, né? 3 afirmações loucas para você pensar no que esse cara fez. Tamanho do estrago que ele causou. Sendo da tribo de Levi, significa que ele era ministro. Ele era ministro do Senhor, ele era ministro de Israel. Porque o Senhor separou a tribo de Levi, Jacó tinha 12 filhos e José recebeu porção dupla, né? Que a porção de José foi dividida em 2 para Efraim e Manassés, né? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então eram 12 filhos, José recebeu porção dupla, ficaram 13 tribos, né? Dessas 13 tribos, Deus separou para si uma tribo, que é a tribo de Levi, né? E a tribo de Levi foi proibida de ter possessões em Israel, de possuir cidade, de tal, porque a ideia do Senhor é que a tribo de Levi se espalhasse por entre as tribos para cuidar espiritualmente das tribos. Então, a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, entre aspas, porque o sacerdócio vem de Arão, mas era a tribo sacerdotal e era a tribo que cuidava espiritualmente das outras 12, né? E Coré era levita, Coré era da tribo de Levi. Então era para Coré, em primeiro lugar, entender a dimensão do privilégio, né, que Deus tinha colocado sobre ele, e ele entender que ele tinha sido colocado ali para ser suporte para quem quer que Deus tivesse colocado à frente, que naquele caso era Moisés, sob a liderança do povo, e Arão sob a liderança da tribo e do sacerdócio. Talvez ele tenha tido esse sentimento de eu sou tão mais capaz do que ele, e por que ele é o líder? Exatamente. Ele usa um argumento furado, que, by the way, é o argumento de quase todo rebelde, que é tentar falar em nome do outro, né? Não, toda a congregação é santa, todo mundo aqui é santo, o Senhor... Mas esse argumento é um argumento furado, porque o que ele queria, na verdade, era exatamente isso, ele queria proeminência diante do rebanho. Porque naquela época tinha um valor muito grande essa coisa de linhagem, né? De nome, de que família Muito. nasceu como tribo. Então, primeira informação, ele era da tribo de Levi. Segunda informação, ele era da família de Coate. Então, para quem não sabe, é até bom vocês saberem disso, Levi, que era o filho de Jacó, chamado Levi, ele teve 3 filhos, Coate, Gerson e Merari, 3 filhos. Desses 3 filhos, Deus formou 3 clãs.
os coatitas, de Coate, os gersonitas, de Gerson, e os meraritas, de Merari. Então, você vai sempre ler na Bíblia essa expressão coatita, merarita, gersonitas. Quem são eles? São os clãs dos 3 filhos de Levi. Dentro desses 3 clãs, o que Deus fez? Deus separou. Como a tribo era a tribo sacerdotal, Deus dividiu as atividades dentro desses clãs. Então, só por ser da tribo de Levi, o indivíduo já tinha o direito de servir no templo, independente da função. Servir no templo, porque ele era levita. Tá? Se ele fosse merarita, na época de Moisés, ele estava a cuidado da parte estrutural do tabernáculo. Então, toda vez que o tabernáculo ia se mover, os meraritas eram responsáveis pelas colunas, pelas cordas, tudo que representava a estrutura no tabernáculo. Era eles que transportavam, eles que desmontavam e eles que transportavam. Os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas, tudo aquilo que era dobrável no tabernáculo. E objetos que não eram necessariamente os objetos mais sagrados do tabernáculo, os gersonitas. Os coatitas, que era o clã de Coré, era o clã mais privilegiado de Israel, porque era o clã a quem Deus confiou de forma simbólica falando, o transporte da sua glória. Por quê? Porque eles transportavam todos os objetos sagrados. Eles transportavam o castiçal de ouro, eles transportavam a mesa dos pães da proposição, eles transportavam o altar do incenso, eles transportavam a arca da aliança. Então eram eles os responsáveis por isso. Só eles podiam manusear a arca da aliança, cobrir a arca da aliança com cortinas e transportar a arca da aliança. Então era o clã em Israel a quem Deus confiou as coisas mais íntimas e mais sagradas. Coré era um desses cabras. Agora, como que o indivíduo que se torna tão privilegiado por Deus, tão abençoado por Deus, joga fora esta oportunidade que Deus concedeu? Então, ele era da tribo de Coate. Em terceiro lugar, ele era parente de Moisés, porque Moisés era coatita, Moisés era do clã dos coatitas, então eles eram parentes. Ele era primo de Moisés, mas isso também não foi suficiente para impedir o estrago acontecido. Aí a lição dá o exemplo de João Batista, que está numa situação muito semelhante da de Coré. Por quê? Coré era primo de Moisés, Moisés era o líder e Coré não reconheceu a liderança de Moisés. João Batista era primo de Jesus, Jesus era o Messias e João Batista não teve dificuldade de reconhecer em Jesus o Messias. Né? Então já pensou, você... Um belo dia, se você estivesse vivendo naquela época, João Batista, ele sabia que ele nasceu para aquilo, ele sabia que ia chegar o dia em que ele ia ter que anunciar em alto e bom som, e com toda a credibilidade que ele tinha adquirido, e olha, o homem tinha muita credibilidade. João Batista nunca curou uma dor de dente, nunca curou uma dor de cabeça, nada, mas era o profeta mais respeitado em Israel. E Jesus chegou a chamá-lo de o homem mais importante dentre os nascidos de mulher. Sem curar uma dor de cabeça, ele arrastava multidões para o deserto, não é para a igreja, para sentar num banco com estofado, não, como a gente tem aqui, não. Para o deserto. Ele ia para o deserto pregar e todo mundo ia atrás dele no deserto, debaixo do sol, para ouvir ele pregar, sendo que o dom dele não era de cura, não era nessa área. Era para ouvir o que ele tinha a dizer. Que normalmente era duro. E que normalmente as pessoas iam atrás dele e chamavam elas de raça de víbora. Se eu pregar aqui 3 sermões chamando todo mundo de raça de víbora, no quarto eu estou sozinho na igreja. Nem eu fico. Nem eu fico. Entendeu? João Batista, o povo ia, andava a pé naquele poeirão, ia parar no deserto, naquele calorão, quando chegava lá ele chamava: raça de víboras! Quem vos ensinou a escapar do fogo do inferno? E todo mundo ia atrás do cara. Então era um fenômeno sobrenatural João Batista. Não é à toa que Jesus o tenha chamado de o maior dentre os nascidos de mulher. Então João Batista sabia que ia chegar um momento que, com toda a credibilidade que ele tinha angariado ao longo do tempo, que ele ia ter que dizer
em alto e bom som que o primo dele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primo. Agora, como que João Batista conseguiu separar uma coisa da outra? Como que ele conseguiu separar na cabeça dele 30 anos e ele vendo o primo crescer, aquela coisa toda, é o primo, é o primo, é o primo, mas ele sabia que ia chegar a hora que ele ia ter que dizer para o mundo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, fica aqui um exemplo, né, de maturidade espiritual, que é, ela é minha esposa, é verdade, nós temos tanta coisa em comum, mas eu não posso esquecer a mulher de Deus que ela é. Ela não pode esquecer o homem de Deus que eu sou. Eles não podem esquecer o homem e a mulher de Deus que são. Eles não podem esquecer. Eles não podem. E por aí vai. Então essa habilidade é rara. Se fosse simples, todo mundo fazia. É raro isso. As pessoas terem uma relação de parentesco, que é... Porque ser parente significa conhecer os defeitos do outro melhor do que os de fora, é ou não é? Quem é que conhece os defeitos dele melhor? Eu ou você? Ela. Quem é que conhece os defeitos dela melhor? Você ou a Zandra? Você. Está entendendo? Então, esse é o problema. É eu conhecer todas as falhas dela e ainda assim conseguir olhar nela e ver. Tem uma mulher de Deus aqui dentro dessa carcaça. Entendeu? E ela conhecer todas as minhas falhas, todas as minhas mazelas e olhar para mim e falar, não, aqui está um homem de Deus. Entendeu? Esse é o desafio que todos nós enfrentamos. Aí o texto fala sobre as associações de Coré, que nós vamos falar um pouco na lição. Ele se associou com benitas, associou-se a homens de renome e associou-se ao máximo de pessoas possível. E fala sobre as consequências da rebelião de Coré, né? E eu quero só destacar aqui no final da página da minha 81, onde fala que ele se associou ao máximo de pessoas possível, ponto 3, diz que quando Judas descreveu pessoas como Coré, na sua época, ele as classificou como, isso é Judas falando, na sua epístola, pastores que apacentam-se a si mesmos sem temor. Quando diz pastores aqui, não está se referindo só a pessoas que têm o título de pastores. Pessoas que na obra de Deus, na verdade, estão muito mais interessadas nos seus próprios interesses. Sempre nos seus próprios interesses. Então elas manipulam a situação para que os seus próprios interesses sejam supridos primeiro. Então elas apacentam a si mesmas. Número 2, nuvens sem água levadas pelo vento. Terceiro, aqui está quarto, mas é terceiro, né? Árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas. O que serve uma árvore sem folha e sem fruto? Né? Número 4, onde está 5? Desarregadas. 5, ondas furiosas do mar. E 6, espumando as suas próprias torpezas. 7, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Perdão. E aí a lição vai então focar na rebelião de Coré, que foram os resultados dessa rebelião que foram desastrosos, né? Resultados desastrosos. Então nós vamos às respostas e aí nós vamos amadurecendo os comentários à medida que formos caminhando. Vamos começar pela dona Silviane Moraes. Quem é? Está à direita da Zandra. De trancinha hoje. Leia as anotações das páginas 103 a 107 e responda. Por que Coré pode ser considerado um paradigma de rebelião? Porque se levantou contra o seu líder e contra a estrutura de funcionamento que Deus estabeleceu a Israel. Ok, quem mais? Todo mundo na mesma linha aí? Porque ele não se levantou contra um líder apenas, como muitos fazem hoje em dia. Ele se levantou também contra toda uma estrutura que Deus havia estabelecido para funcionar com harmonia para o bem do seu povo, Israel. Ok, quem mais? Eu só acrescentei um pouco mais do que ele, mas foi a mesma coisa. Uma estrutura projetada para funcionar em perfeição, para o bem de uma nação, esperando conseguir alterar uma ordem do próprio Deus. Yeah. Todo mundo ok então? Na mesma linha aí? Então vamos
Cristiano Bonissoni. Escreva as 3 verdades que definem a identidade de Coré. Primeiro, Coré era da tribo de Levi. Segundo, Coré era da tribo da família de Coate. Terceiro, Coré era parente de Moisés e de Arão. Todo mundo foi igual? Uhum. Que tirou da lição, né? Uhum. Então, deixa eu voltar nisso aqui para dizer para vocês o seguinte. Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque o fato de eu ter um dom espiritual qualquer, um carisma qualquer, porque tipologicamente falando, Coate representa aquelas pessoas que mais se aproximam de Deus em termos de carisma, talento e função. Tá? Era o indivíduo que tinha acesso à Arca da Aliança. Mas aqui é que está a questão. Nada disso substitui o compromisso com o princípio. O compromisso da pessoa com um princípio espiritual. Entendeu? Então, o fato de eu ter um talento, um dom, de eu ser profeta, de eu ser um whatever, ter qualquer tipo de dom ou talento, não me torna especial ou imune a qualquer coisa que seja. É essa lição que nós temos que aprender. Como é que eu faço para seguir servindo a Deus sem dar certas aberturas para esse tipo de espírito? Fazendo aquilo que nós estudamos há duas classes atrás. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a única pessoa que pode monitorar o meu coração sou eu mesmo. Só eu posso fazer isso. Só eu posso. Por causa do livre-arbítrio. Eu posso pedir a Deus que Ele me ajude, que Ele me assessore. O Espírito Santo vai denunciar onde estão os erros. Mas Deus não vai monitorar o meu coração para mim. Entendeu? Quando eu digo monitorar, não é olhar, não é saber o que está acontecendo. Isso Ele sabe automaticamente. Mas eu me refiro a fazer com que o meu coração não siga pelo caminho errado, não se corrompa. Entendeu? Por causa do livre-arbítrio. Então, a menos que eu peça, a menos que eu entregue para Ele, que eu clame sempre, todos os dias da minha oração, Senhor, não permita, não deixe, me alerta, me avisa, aí Ele vai fazer, por causa do livre-arbítrio. Mas só eu e mais ninguém é que sou capaz de monitorar o meu próprio coração. Raquel Bonissoni, ponto 3. Qual a diferença primordial entre Coré e João Batista? Coré não sabia diferenciar parentesco com alguém que tivesse recebido uma investidura de autoridade da parte de Deus, ou seja, fazer diferença quando tem um parente em posição de autoridade, enquanto João Batista conseguia ver o Filho de Deus sob a pele do seu próprio primo. Sabia que Jesus era maior do que ele. Muito bem, quem mais? Todo mundo igual? Muito bem. Número 4. Pastora, quer falar, pastora? Posso? Vai lá. Com quem Coré se associou para tentar pressionar a Moisés? Primeiro, com os rubenitas que estavam ao lado do seu acampamento. Uhum. Segundo, com homens de caráter, de renome. E ele tentou pressionar a Moisés e ao próprio Deus. Coré se associou com muita gente. Quem mais? Todo mundo igual? Agora, olha só que coisa curiosa, né? O texto diz que ele se associou a homens de renome, e como está explicando na lição, a palavra hebraica ali, Shem, usada ali para homens de renome, é uma expressão que significa que eram homens de caráter, homens de confiança, homens que eram bem quistos em Israel. O que isso significa, gente? Isso significa que esse tipo de gente está assessorada por espíritos de sedução. Eles influenciam de uma tal maneira. É inexplicável. Uma pessoa inteligente, que nem eram esses, caíram na dele. De renome, homens de bem, homens de caráter, mas o espírito que está em Coré, o espírito demoníaco que está lá, seduz também que a persistência, né? A persistência que foi o vídeo de hoje do jejum, né?
Não sei quem viu o vídeo de hoje do capítulo 16 de Juízes. Por que Sansão caiu? Porque Dalila não desistiu. Ela continuou 1 dia, 2, 3, 15, 20, 30, 40, 60. Ela não desistiu. Diz o texto que Sansão levou ela no bico uma vez, levou 2, levou 3, foi levando ela no bico. Mas até que chegou o ponto, diz, mas ela persistiu todos os dias. Então chegou um ponto em que aquela persistência, se ele tivesse se desconectado daquilo ali, ele teria escapado. Mas a pessoa fica sob influência daquilo ali e não é só a pessoa que está ali. Existe um espírito de sedução por trás daquilo ali. Às vezes você pensa que é tão forte, é tão capaz de lutar contra isso, que você fala, não, nesse momento eu ainda estou seguro. Aí a hora que você percebe, você já não tem mais como sair, você já está tão entrelaçado naquilo ali que você já não consegue mais sair. E é muita questão da manipulação, né? Às vezes que o Lee falou manipulação, chega a dar uma coisa assim, porque a pessoa que tem o dom de manipular, quando você vê, você já está, porque vem fazendo... Te cerca, né? Entendeu? Por isso que tem algo na Bíblia, talvez vocês não saibam, né? 2 João, alguém abra para mim aí, a carta de 2 João. Se não me falha a memória, do versículo 6 em diante, eu acho. Pode ler alguém. Capítulo o quê? Só tem um. E o amor a é memória este. do versículo. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Espera um pouquinho, deixa eu localizar aqui onde está o versículo. É o 7 que ele fala aí. Ok, versículo 10, olha aqui, olha o 10, pode ler aí. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, Que é a doutrina de Cristo, né? não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Continua. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então olha só que coisa doida. Olha o que João está dizendo, pelo amor de Deus. João está... Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O contexto em cima dá base para o que ele está dizendo. Porque ele está dizendo o seguinte, ele está combatendo exatamente esse espírito, né? Esse espírito de engano, esse espírito de rebelião e de engano. Aí ele diz o seguinte, se alguém vier a você com esse espírito, se não trouxer consigo a doutrina de Cristo, a palavra doutrina aqui significa todo o caráter de Cristo, né? Tudo aquilo que Cristo representa. A palavra doutrina significa isso. Então ele diz, se alguém vier a você e não trouxer isto, e ele não está falando do homem ímpio. Ele não está falando do homem ímpio. Pode ler o contexto que você vai ver. Ele está falando dos enganadores que transitam pelo reino de Deus. Se alguém vier a vocês e não trouxer a doutrina de Cristo, ou seja, vier com esse espírito, não abra a porta da sua casa para ele, nem o saúde. Porque quem o saúda participa das suas más obras. O que João estava tentando, do que João estava tentando proteger o rebanho? Do quê? Dos enganadores. Os falsos. Hã? Dos enganadores. Sim, mas por quê? O que é tão perigoso a respeito dessas pessoas? A rebelião? Manipulação. O espírito que está por detrás delas. Há um espírito demoníaco de sedução que, acho que foi ele que falou, que a pessoa acha que controla. Entendeu? Aí a pessoa todo dia, é meu amigo, aí todo dia a pessoa lá que fala do outro, fala do pastor, fala do irmão, fala da líder do louvor, fala do líder do grupo disso, aí a pessoa fica ali falando de tititi, ppp, e mas é meu amigo, aí encontra no dia seguinte, de novo e de novo. A pessoa não percebe, mas tem um espírito de sedução ali, que está lançando dardos que aquela pessoa não percebe, entendeu? Então é tão grave que João chega a dizer, não se relacione com esse tipo de gente. E é pior do que o ímpio, porque o ímpio é aquele que você evangeliza, que você fala de Jesus, ora por ele para ele se salvar. É diferente da pessoa que está dentro do reino e que abriu o coração para esse tipo de sedução e se tornou agora agente desse espírito. É o lobo vestido de cordeiro. Entendeu? Essa é a grande diferença e é disso que ele está tentando proteger o rebanho.
Priscila, né? Não sei. Descreva com as suas palavras as consequências da rebelião de Coré. Deus não tolera a traição. As consequências foram que a terra se abriu e tragou suas casas, todos os homens que o pertenciam e a todos os seus bens. Tudo desceu vivo ao abismo e a terra cobriu. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Quem mais? A rebelião de Coré é autodestrutiva, devastadora. Um espírito que paragonamos, a autodestruição que Satanás trouxe a si próprio, sem sabedoria. Coré cavou a sua própria cova e levou muitos com ele para esse buraco. Tem rejeição, humilhação e morte. Porque uma história que poderia ser diferente, mas teve seu destino alterado. Todos que se uniram tiveram suas vidas destruídas, não sobrando nada para o seu futuro com Deus. Posso? Pode, pastor. A rebelião de Coré trouxe drásticas consequências a ele e a todos os que o seguiam. Assim como nos dias de hoje, todo aquele que faz rebelião contra seu líder automaticamente se afasta do Senhor e depois vai ao fracasso. Uxi. Misericórdia. Vai lá, Cida, segundo dia. Segundo dia, leia Números 16, capítulo 16, versículo 3 e responde. Qual era, na sua opinião, a reivindicação de Coré? Que o povo pertence a Deus e que só deveria receber ordens de Deus. Ok. Quem colocou diferente? Eu coloquei mais ou menos na linha dela. Eu coloquei que não poderia ter ninguém diante de Deus os representando. Todos eram dignos para entrarem no lugar santo. Ok. Eu coloquei que eu não aceitava Moisés. Ok. Quem A mais? reivindicação de Coré era estar no lugar de Moisés, obrigando a Deus a seguir aquilo que Coré queria através de influenciar os outros. Ok. Quem mais? Ele dizia que todos eram santos e o Senhor estava no meio deles, que todos poderiam fazer parte do sacerdócio. Exato. Agora, vocês vão perceber uma coisa aqui, que eu estava esperando uma palavrinha mágica, né? Talvez de alguns de vocês aí. Liderança? Hã? Liderança? Não. O que Coré, no fundo, queria? Ele queria alterar o sistema de governo. Deus estabeleceu um sistema de governo, teocracia. Deus dizia para Moisés, Moisés dizia ao povo e o povo obedecia. Teocracia. Ele não aceitava isso. Ele queria democracia. Não, mas que negócio é esse? Por que você está se elevando acima do povo? O povo aqui também é todo mundo aqui é povo de Deus. Todo mundo aqui. Então, no fundo, ele queria estabelecer um sistema democrático. Ou seja, uma forma em que tudo se decidisse pelo voto ou algum sistema de todo mundo pudesse falar ou qualquer coisa dessa natureza. Então, é o primeiro registro bíblico de uma tentativa de democratizar a vontade de Deus, que acabou acontecendo futuramente. Moisés não cedeu dessa vez, porque Deus interveio. Só que quando chegou lá na hora de entrar na terra, porque para quem não sabe, eles levaram 6 meses para sair do Egito e chegar no limiar da terra, 6 meses, tá? Para chegar ali. Quando chegou no limiar da terra, ao invés de Moisés obedecer a ordem de Deus e dizer, vamos entrar, gente, chegou a hora. Ele mandou os espias espiaram a terra, os espias voltaram, Josué e Caleb disseram o que Deus tinha, o que estava no coração de Deus. Não, Deus nos deu essa terra, nós vamos lá, gente, Deus nos deu a terra. Os outros 10 espias falaram, não, mas vocês não estão entendendo, a situação está grave demais, porque as cidades são muradas e lá tem os filhos de Anak, os Anaquins, e eles diziam assim, e nós parecíamos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles. Então, eles não disseram, nós parecíamos aos olhos deles. Não, nós parecíamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então, eles viram a coisa de uma forma tão impossível que eles voltaram e disseram, não tem como nós tomarmos posse dessa terra. Sendo que Deus tinha dito, essa terra de vocês podem entrar e vocês vão tomar posse dela. Aí o que Moisés fez? Moisés abriu para votação. Abriu para votação. Então, o que vocês acham? O povo chorou, lamentou, aquela coisa, então vamos abrir para votação. Todo mundo votou voltar atrás.
voltar atrás. E essa é uma atitude de democracia. Exatamente. Aí o que Deus falou? Ah, é? Ok, então podem voltar. E voltaram atrás, e Deus agora fez eles andarem 40 anos em círculo no mesmo deserto. A famosa voltou para trás da fila de novo, né? Que é o que acontece com a nossa vida quando a gente teima, né? Exatamente. Exatamente. Então Deus falou, ah, é? Ok. Então vocês podem voltar. E enquanto não morreu o último cidadão daquela votação, Deus não deixou eles entrarem na terra. Os únicos sobreviventes daquela geração inteira foram Josué e Calebe, porque diz o Senhor, eles disseram que era reto aos meus olhos. Agora você imagina, era 1.200.000 pessoas, de acordo com os historiadores, 1.200.000 pessoas. Só sobrou Josué e Calebe. Moisés só olhou. E nem Moisés entrou na terra, que aí já é uma outra razão, uma outra história, mas nem ele entrou. Apenas 2 entraram. Entendeu? É esse desastre Coré queria instituir lá no começo. Não. Você está tentando ser soberano sobre todo mundo aqui é santo, todo mundo pode decidir, todo mundo aqui pode ouvir a voz de Deus. Porque não era essa a questão. Todo mundo realmente pode ouvir a voz de Deus. Não é esta a questão. A questão é que corpo sem cabeça não anda, ou corpo com 2 cabeças não sabe para que lado vai. Esse é o problema. Entendeu? É isso que ele estava questionando, era isso que ele estava reivindicando. Próximo, Tony. Leia Números 16:4 e responda. Qual foi a reação de Moisés quando ele soube da rebelião de Coré? Caiu com seus joelhos em terra. Quem mais? Qual que é? O 3? Não. Ponto 2. Segundo dia, ponto 2. Caiu com seus joelhos em terra. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse a Coré e todos os seus seguidores, amanhã cedo o Senhor Deus vos mostrará quem é dele, quem foi separar para seu serviço e quem é o seu escolhido. Todo mundo igual? Eu só coloquei, Moisés caiu sobre o seu rosto, buscou a orientação do Senhor para tomar atitude e falar a Coré. Amém. Alguém diferente, não? Eu acho que é a mesma coisa. Ok, então aqui está um exemplo, tem várias pessoas aqui em função de liderança, um exemplo para quem está em posição de liderança, seja qual for a dimensão dessa liderança, tá? Quem está em posição de liderança e foi colocado ali legalmente por Deus através de uma liderança, não precisa perseguir quem te persegue. É verdade. Não precisa. Maior sinal de que você tem convicção de que a posição que você tem hoje, seja qual for, a que você receberá amanhã de Deus, veio de Deus, é não precisar se justificar diante de um acusador ou perseguir quem te persegue. Entendeu? Moisés, ao invés de sair, não sei o que lá, bota esse cara para correr ou qualquer coisa, porque Moisés era o líder, ele tinha o povo, o povão estava com ele, e a tribo de Levi, por exemplo, que era a tribo grande, que estava a serviço do tabernáculo de Arão e de Moisés, se ele quisesse, ele poderia ter resolvido ali no tapa, na força. Mas não, o que ele fez? Usar o poder da autoridade. Exatamente, ele poderia ter usado o poder, exatamente. Não, ele foi para os pés do Senhor e se prostrou diante do Senhor e falou, Senhor, e aí, o que eu faço? O que vai acontecer? Como é que eu resolvo isso? Porque aquela posição não era uma posição que ele tinha conquistado por si só. Ele não se impôs naquela posição. E nem queria, né? E nem queria. Ele nem queria. Né? Foi algo que Deus o havia dado e, portanto, ele não tinha que sair perseguindo Coré, ou seja lá o que for. Né? Então, essa é uma lição que quanto mais cedo a gente aprende, melhor. Até mesmo para nós aprendermos a lidar com o nosso próprio coração. Porque quando tem uma lição mais à frente, hoje a gente fala sobre o abuso de autoridade, que é o outro lado da moeda, né? Que é quando uma pessoa em posição de autoridade começa a abusar dela. Acha que as pessoas que estão debaixo da autoridade
dela são obrigadas a absolutamente tudo e começa a manipular as pessoas. E eu já vivi isso no sentido de estar debaixo da autoridade de uma pessoa que quer se assenhorar de você, quer controlar os seus passos, o que você diz, o que você não diz, o que você veste ou deixa de vestir, ou come ou não come, onde você vai, de onde você vem, coisa dessa natureza. O que é isso? É abuso de autoridade. Não é? Mas isso normalmente acontece quando claro que pode haver algumas questões aí psicológicas, um indivíduo, por exemplo, que tem determinadas condition em inglês, eu acabei esquecendo em português. Não. Ok, isso que eu vou lembrar depois em português, porque essas coisas eu estudei em inglês, né? E, então elas têm, se ela tiver, por exemplo, narcisismo, se for um narcisista, por exemplo, ela tende a manipular as pessoas porque a vontade dela é o centro das atenções. O que ela gosta, o que ela quer, como ela quer e etc. É diferente de você bater o pé ou firmar numa posição porque Deus te deu uma orientação e você não pode corromper aquela orientação. Né? É diferente quando a pessoa tem dificuldade de lidar com a independência do outro. Porque se eu sou líder dela, isso não anula a independência dela. Por isso que relação de autoridade tem que ser uma questão de amor. E tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. E tem que ser por amor. Porque o que lidera não pode impor. Se ele impor, deixa de ser liderança e vira ditadura. Entendeu? Então, é mais ou menos... Então, nós vamos ter uma lição sobre isso, mas aqui já está um bom exemplo de que quem está em posição de liderança tem que ter muito cuidado, e é aquela frase, né, emblemática do tio do Spider-Man, né? Aquela frase emblemática, né? With great power comes great responsibility. Né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Então, quanto mais autoridade Deus te der, quanto mais Ele te der ao longo da vida, maior é a sua responsabilidade. Maior é a sua responsabilidade. Porque quanto maior for a sua autoridade, mais pesada é a sua mão. Entendeu? Então, se você move a sua mão de uma forma errada, com muita autoridade, você esmaga pessoas. E às vezes essa pessoa que está em posição de autoridade, ela esquece que ela está tocando vidas, né? Ela esquece que as outras... Ela usa as pessoas como marionete. Isso é morte, né? Para quem está sendo liderado, né? É porque não pensa na pessoa, né? Porque a gente lidera no caso da obra de Deus, a gente lidera para a salvação de almas, né? Para o crescimento, para o amadurecimento. Quando o líder ele manipula, ele está pensando nele, no favor dele, da posição dele. Não está pensando nas pessoas, né? É o ego, né? É o narcisista, como diz o... Então vamos lá, quem é? Andréia, né? Leia números 16, 20 ou 21 e responda. Qual a primeira reação de Deus quando a rebelião atingiu o seu ponto alto? A primeira reação foi pedir a Moisés e Arão para se afastar, pois ele iria acabar com o povo rebelde. Todo mundo igual? É só para eles afastarem deles. Então, e o segredo aqui é a expressão ponto alto, né? Porque pode observar que é o perfil divino. A gente identifica o perfil de Deus pelas suas ações, né? Por exemplo, como é que se deu a rebelião de Satanás? Ezequiel 28 diz: perfeito eras em todo o teu caminho, até que achou-se iniquidade em ti. Esse até que não aconteceu num relâmpago. Para ele convencer 1/3 dos anjos, aquilo ali foi um processo longo. 1/3 dos anjos. Entendeu? Certamente ele tentou a todos, mas 1/3 é que foi na lábia dele, né? Então, e Deus estava vendo tudo aquilo. Só que por causa do livre-arbítrio, Deus tinha que deixar os anjos escolherem, né? Mas Deus está vendo tudo. Aí até que chegou o momento em que não tinha volta, aquele é o momento, que é o até que se achou iniquidade em ti. Entendeu?
Então é a mesma coisa que tá aquele zuzuzu acontecendo e Deus está calado, Deus está quieto, está esperando. Entendeu? E Coré ali com Datã e Abirão, e aos ouvidos da tribo de Ruben, e Deus está vendo tudo aquilo. Só que se Deus interfere imediatamente, ele também interfere no poder de escolha. E é isso que Deus evita, interferir no poder de escolha. Porque se ele interferir no seu poder de escolher, ele transforma você numa marionete. Entendeu? E é abuso de autoridade, abuso de poder de autoridade, porque ele é Deus, ele pode tudo. Pastor, talvez até nesse ponto que Deus estava teoricamente assistindo tudo isso acontecer, talvez Deus até tenha dado alguns, talvez a Bíblia não relata, mas alguns avisos para ele, entendeu? Ó, você está indo no caminho errado, cara. Volta para trás, desiste desse plano aí. Entendeu? Muda o teu caminho, porque Deus sabia o que, já tinha previsto o que ia acontecer. Chega nesse momento de deixar acontecer, entendeu? Tipo, eu não consigo enxergar que Deus não tentou. Provavelmente Deus tentou fazer ele mudar de caminho. Deu sinais, né? Deu sinais, Claro, não vai. E através da própria liderança, né? Com os avisos de Moisés, os conselhos, mas a intervenção a ponto de querer matá-los só aconteceu quando a rebelião atingiu o seu ponto alto, ou seja, um ponto sem volta, né? Que é a resposta do ponto 3, ou seja, imediatamente Deus quis destruir a todos os envolvidos. Moisés, sai de lado aí, deixa eu matar esse povo. Assim de camarota. Entendeu? Então, Julian, terceiro dia. Terceiro dia, leia Números 16, 26 e responda. Explique esse conselho de Moisés para o povo de Israel. Que os que não tinham se contaminado não se contaminassem, pois senão teriam o mesmo fim que Coré. Okay. Quem foi diferente? O pecado e seus castigos sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Exatamente. Não sigam Coré, pois eles são ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que vocês não se destruam juntamente com ele. Ok. Todo mundo na mesma linha aí? Vamos lá, número 2, vocês querem participar? Vocês responderam aí? Meu marido fez a lição. Então vamos lá. Vamos lá, número 2. Leia Números 16, 30 ao 33 e responda. Quem mais sofreu as consequências da rebelião de Coré? Todos os familiares, parentes, pertences e bens. Até isso. Até os bens. Os bens foram juntos. Não ficou nada. Todo mundo respondeu igual? Foi? Ok. Eu só acrescentei ainda, sofreram as consequências da família de Coré e todos os homens de suas famílias que lhe pertenciam e estavam junto com ele. Yes. E juntamente com ele desprezavam a Deus. Yes. Corretíssimo. Vamos lá, Silviane Moraes, número 3. Eles participaram. Participaram? Falta ele. Falta ele. Falta ele. Falta ele. Vai lá. Pode ir você. O que aconteceu com os bens de Coré depois de sua rebelião contra Moisés? Foram tragados pela terra. Tudo, gente. Pensa bem. Que doideira. Isso significa o quê? Que esse tipo de espírito afeta até o bem-estar do indivíduo, a capacidade do indivíduo prosperar. Isso é muito grave. Lembra da história que eu contei aqui do indivíduo que me perseguiu no Brasil e tentou entrar aqui contra uma orientação de Deus e morreu no deserto? Sabe o que aconteceu? Pouco tempo, essa parte eu não contei para vocês. Pouco tempo depois, a esposa dele, que tinha uma filha, e que era membro da igreja, na época dele, se desviou e foi morar com outra mulher. Para você ter uma ideia do a tragédia que é isso. Aquilo insere na família. Por isso que ele falou uma frase. E lê de novo a sua resposta aí dos entes queridos. O pecado e seus castigos sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Olha isso, gente. É o caso da terceira e quarta geração, né? Muito grave isso. Silviane. Leia Números 16, aí foi outra leitura, né? Isso. O que aconteceu com o povo que seguiu a Coré na sua rebelião contra Moisés?
foram destruídos pelo fogo que o Senhor mandou do céu. Todo mundo igual? Diferente? Então vai lá, Cris, número 2. Por que você acha que Deus foi tão drástico com aqueles que seguiram a Coré? Porque estavam com os mesmos pensamentos de Coré. Quem foi diferente? Porque o que eles fizeram era blasfêmia, usando incenso que eram os queimadores de incenso que eram sagrados. Também. Eu coloquei, É diferente também. Vai lá. Pode ir. eu coloquei que porque eles questionaram a sua autoridade. Ok. A autoridade de Deus. Eu coloquei para demonstrar o seu poder, soberania e que a sua eleição e escolha não deve ser questionada. Não deve ser questionado. Coré e seus seguidores estavam se rebelando e desobedecendo à autoridade de Deus. Este gesto de rebeldia afastaria o povo de Israel de adorar o verdadeiro Deus e rejeitavam sua autoridade. Isso nos ensina que a adoração a Deus é o respeito a Ele, anda junto, e seus gestos que devemos, isso são os gestos que devemos ser cultivados. Pastor, eu tenho uma reclamação. Passa. Ele está tirando off para poder responder Quem? a licença, o Tony. Ele está tirando de off, só para responder. As respostas dele são muito grandes, elaboradas, cheias de palavra bonita. Eu tô com raiva. No início a esposa dele estava com essas... Ele pegou e deu pra ela. Hoje ela passou mais Como diz a Raquel, estilo Faz a reforma. minha. É bonito lá. Porque eu chego em casa por volta de 5 horas, eu fico até 9, 10 horas numa coisa. Nossa, 5 horas, então sai 3 do trabalho. Nós estamos no segundo break. Aqui lá no salão tá precisando de gente. Tá com a vida grande. A Luciana passou mal hoje e falou, vai lá, meu bem. Vai lá, leva a minha mochila. Leva minha mochila, Leva minha postilha. Tá muito comprido. Tá explicado. Aquela resposta que você não gostou. Vocês descobriram meu segredo. Tá aparecendo, tá? Bem estilo Luciano. Descobriram meu segredo aí. Oh, Jesus, eu não aguento com vocês, não. Ai. Isso infiltra no Muito coração bem. da gente. Então, a 2, só para vocês ouvirem a minha resposta, porque isso não se trata... Por que Deus foi tão drástico? Porque isso não se trata apenas de pessoas que discordam. Porque senão a gente demoniza a pessoa que por alguma razão tem uma opinião diferente. Não é essa a ideia. Não é? Não se trata apenas de pessoas que discordam, mas sim de um espírito satânico. É isso que nós precisamos entender. Há um espírito satânico que tem como objetivo desestruturar o projeto divino de liderança. Entendeu? Não se trata apenas de pessoas. Não se trata apenas de pessoas que discordam. Tá? Eu resolvo pintar essa parede aqui. Eu quero pintá-la de azul. Você fala, pastor, eu não gosto de azul, eu gosto de vermelho. Você tem direito de discordar. Mas se eu insistir no azul, já que eu tenho o poder de decisão, você vai falar o quê? Eu prefiro vermelho. O pastor pintou de azul, amém, que seja azul então. Sim, azul ficou lindo. Entendeu? Então, o discordar, o ter uma opinião diferente, não pode ser demonizado. Entendeu? Agora, o problema está que, nesse caso específico que nós estamos falando, é que por detrás de algumas atitudes e algumas pessoas tem um espírito diabólico. E a função dele é desestruturar o projeto de liderança, porque Jesus disse, ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Ele não diz, eu vou ferir o diácono, eu vou ferir o evangelista, eu vou ferir o líder disso. Não, eu ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Esse é o objetivo de Satanás. Por isso que é grave e Deus não brinca com isso, entendeu? Próximo, Cris. Eu fiz agora. Raquel. Gente, vou pedir desculpa. A partir daqui eu parei, mas por motivos grandes. A Júlia ficou doente, eu não tive mais condição de fazer. Mas fez esse? Não. Então vai lá, A pastora. partir desse ano.
Posso ler? Pode. Leia Números 16, 41 e 50 e responda. Porque o Senhor matou 14.700 pessoas com uma praga? Tão grande foi a indignação do Senhor contra o povo que continuou a murmuração nos dias seguintes, acusando Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor, quando foi o próprio Senhor quem os consumiu. Pastor, o povo não entendia que foi Deus que estava alertando e castigando? Eu acho que até entendi. Foi que até a minha resposta eu coloquei dessa forma. Pois no dia seguinte ao evento de Coré, o mesmo Espírito apareceu e começou a questionar a autoridade novamente. Então, o povo sabia, veja bem. Vocês acham possível que depois desse povo assistir 10 pragas, todas acontecendo no dia e horário profetizados por Moisés, depois de assistirem um oceano abrir, passarem com o pé enxuto, havia razão para esse povo não crer que Moisés era o cara que Deus escolheu para aquele projeto? Você podia não gostar do jeitão dele, da gagueira dele, ou qualquer outra coisa você podia não gostar, mas tinha como negar? Esse cara foi posto por Deus essa função? Então, mas mesmo assim, depois de tudo, eles disseram, você matou o povo. Exato, né? Mas aí é que vem. Então qual é a explicação? Já que não tinha como negar que Moisés era realmente um homem de Deus e que aqueles caras estavam em rebelião. É a índole do ser humano. A índole do ser humano. O homem caído é assim. E de novo, eu posso parecer um disco arranhado, mas se vocês não entenderem o que eu vou repetir aqui de novo pela 4ª vez, vocês não terão captado a alma desta lição. Espíritos malignos são especialistas em seduzir. É verdade. Espíritos malignos são especialistas em sedução. A pessoa acha que está pensando com a sua própria cabeça, ela acha que está agindo segundo a sua própria vontade, e ela está sendo manipulada por espíritos de sedução. Entendeu? Por isso que, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque é o seu coração que Satanás quer, ele quer influenciar o seu coração. Então, se ele influencia o seu coração, ele vai influenciar as suas atitudes, porque do seu coração procedem as saídas da vida, ele vai influenciar as suas atitudes. Entendeu? E isso adicionado ao fato grave do que Paulo disse, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que não há um justo sequer, nenhum, disse Paulo. Nenhum. Então, o que acontece? Você vê um bebezinho bonitinho, igual, vou usar como exemplo o bebezinho da DG, né? Bonitinho, tá ali no colinho. Aquele bebezinho bonitinho, do jeito que você está vendo ali, não tem nada de bom naquele baby. De acordo com Paulo, não tem nada de bom em ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano. Porque a queda de Adão trouxe essa alteração na forma do homem. A Bíblia diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que os filhos de Adão foram segundo a sua imagem e semelhança. Entendeu? Então, os filhos de Adão, nós, os filhos de Adão, já não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Agora, nós, os cristãos, em Cristo, voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus, em Cristo. Através de Jesus. Entendeu? Por isso que sem Cristo não tem jeito. Sem Cristo não tem como. O indivíduo vai parar lá no tacho mesmo. Mas e como o diabo, ele até nisso, ele é um fenômeno, né? Porque ele usa esse contexto de agora em Cristo nós somos a imagem e semelhança de Deus para usar para quem é do mundo que todos somos filhos de Deus e todos estamos salvos. Exatamente. Entendeu? Tipo, ele continua usando, distorcendo, né? Pega tudo que vem de Deus e distorce, né? Exatamente. Nós somos todos somos criaturas de Deus. Todos criaturas. Mas nem todos são filhos. Mas perdemos a condição de filho após a queda. É. Então Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus. Os que vieram após ele
vieram à sua imagem e semelhança. Está lá no Gênesis. De Adão. Está lá no Gênesis isso. Caído. Então agora com a morte e a ressurreição de Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então em Cristo eu volto de novo ao status de imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Por causa de Cristo. Então, respondendo a sua pergunta, é a natureza humana, é assim. O homem natural é assim. E até o homem espiritual, quando ele não guarda o seu coração. Porque não se esqueça que a salvação acontece em 3 estágios. O espírito é recriado instantaneamente. A alma entra num processo, num divã divino. E o corpo será resgatado só no último dia. Por causa desses 3 estágios, é que há esse conflito dentro de nós, como diz Paulo. Entendeu? No capítulo 8 de Romanos, Efésios 3 e por aí vai. Tantos outros lugares, falando inclusive sobre 1 Coríntios 9, onde ele fala, onde tudo isso ele ensina sobre esse princípio, né? Esta guerra entre a carne e espírito. Entendeu? Por isso que há uma guerra, porque a salvação não acontece instantaneamente nos 3 estágios. O espírito aceitou Jesus, o espírito é recriado. Ao ser recriado e estar habitando dentro de um corpo que ainda não foi resgatado, começa o conflito. Entendeu? Conflito é por causa disso. Porque o espírito que está aí dentro é a imagem de Cristo, mas o corpo ainda é herança de Adão, do primeiro Adão. Então há um conflito entre os 2 Adãos, né? O primeiro Adão e o último Adão. O espírito é do último Adão, o corpo é do primeiro Adão. E aí há um conflito, como Paulo descreve. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Entendeu? Então, isso aqui é um resumão de soteriologia para vocês em 2 minutos. Né? O que vocês vão aprender no seminário, né? Que é exatamente isso. Seminário é um caminho que você aprende as doutrinas, né, da palavra de Deus. Próximo. Leia 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 e responda. 1. Aqui a Bíblia compara o pecado da rebelião. A Bíblia compara o pecado da rebelião como feitiçaria. E o porfiar, que é competir ou lutar, é como iniquidade e idolatria. Ok. Todo mundo respondeu igual, né? Cada texto. Então agora a Zandra vai dar $20 do dinheiro dela para quem me disser por que rebelião e feitiçaria são a mesma coisa. Por causa dessa questão da sedução. Porque ambos são abomináveis. Espírito de sedução. Ou então a gente divide 10 e 10 para pegar leve com a pastora. Não, aqui não, cara. Eu sei que Já dá para tomar um cafezinho no Starbucks depois do jejum de Daniel. Como que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Não, já era, já perdeu o dinheiro. $100 amanhã. Não, a pergunta é a resposta do 2? É? Ah, não, já era. Não, eu estou esperando todo mundo responder. Não, já entendeu. Respondeu 2. Vai lá, leia a resposta da Luciana aí, vai lá. Ela vai ler, ela é o 2. Não, da mesma aí, lê a resposta da Luciana aí pra gente. Qual? Do 2? É. Eu coloquei porque desvia as pessoas de Deus, o feiticeiro rejeita Deus, procurando a ajuda de outros espíritos, da mesma forma que o rebelde rejeita Deus, desobedecendo os seus mandamentos. Yes. Bom. Aí pergunta, fala pra ele agora o que você falou. Então, a pergunta, mas já perdeu o dinheiro. Uai, Já era. Ué, você tem que dar chance para cada um responder, cara. Dinheiro que não é dele. Eu estou trabalhando só até às 5 horas da tarde. Eu conheço a diária de um plumber. Você falou que assim você está em casa. Não, 3h30. Porque eu estou trabalhando em acho que eu vou aqui Fitex estudar esse negócio de casa. Então a questão é, por que rebelião e feitiçaria são sinônimos? Porque quem se rebela invoca espíritos de sedução.
que é, pastor? Eu esqueci meu lápis. Aqui, ó. Ai, pastora. Deus abençoe. Porque Como quem o se senhor falou? rebela, provoca, Invoca. invoca. Por isso que a Bíblia literalmente coloca as duas coisas no mesmo nível. Eu coloquei assim, pastor. A rebelião é como um pecado da feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus desobedecendo seus E mandamentos. está correto, todas as respostas estão corretas. Eu estou adicionando uma pergunta. Só adicionamento. Eu estou adicionando uma pergunta, que é a resposta de vocês ao ponto 2 está correta. Todas as respostas que eu vi aqui estão corretas. Eu estou adicionando uma pergunta. Por que a Bíblia classifica feitiçaria e rebelião como sendo idênticos? É essa a questão, entendeu? Para nós entendermos tudo isso que a gente vem falando o tempo todo aqui, inclusive uma segunda resposta para o questionamento dela. Como é que pode? O povo viu Deus agir, o povo viu a terra abrir, engolir aqueles rebeldes. No dia seguinte eles estavam lá na porta da tenda querendo pegar Moisés. No dia seguinte, diz o texto. Não foi um mês depois, um ano depois. No dia seguinte. O que isso significa? Que quando aquelas pessoas forem embora para casa dormir depois daquele desastre, espíritos demoníacos, espíritos diabólicos, que tinham acesso a alguns que ainda estavam com seus corações ali corrompidos, eles, com brecha aberta, eles foram lá e minaram o coração dessas pessoas. Quando elas acordaram no dia seguinte, parece que é uma lavagem cerebral, já tinham esquecido das consequências do que os outros tinham sofrido um dia antes. E elas estavam na porta da tenda, culpando Moisés pela morte dos rebeldes. Aí o que acontece? Déjà vu. Deus vai e manda uma praga e mata 14.700. Não matou mais, porque Moisés e Arão fizeram, aí de novo para nós aqui, fizeram o papel de líderes. Amor, né? E foram lá com incenso e expiaram o pecado daquele povo, e aí a praga parou. No lugar onde Arão parou com incenso, ali parou a praga. E dali para trás, morte, daqui para frente, vida, porque Arão parou naquele lugar ali, expiando o pecado daquele povo. 14. Agora, gente, ler é fácil. Agora imagine 14.000 corpos espalhados pelo chão do deserto. 14.000 covas. Fora os de ontem, né? Tipo assim. Fora os do dia anterior. Exatamente. Esse não tem falar de carrafo, de cova e tal. Deus fez a cova. Verdade. O de ontem Deus fez a cova. O Seol, né? Deu trabalho. O Seol. O Seol, ele diz que é o inferno. Mais ou menos, me levaria aqui uns 15 minutos para explicar para você a diferença entre Hades, Seol e Tártaros. Mas se eu for falar isso aqui agora, nós vamos perder o rumo. Eu posso falar sobre isso uma outra hora. Você fala em privado. Eu vou pedir a Luciana para me explicar. Próximo. Quem é a Andréia? Não, eu. É a Cida. A Cida. É a Cida. O senhor respondeu, irmão Antônio. Leia Josué, capítulo 1, versículo de 7 a 8, e responda. O que você precisa para ser bem-sucedido? Não deixar de ser moldado pelos valores do mundo, ler a palavra de Deus e meditar nela todos os dias, aplicar na vida os conselhos da Bíblia, fazer amizade com Deus, temer a Deus e obedecer a seus mandamentos. Yes! Pena que não tem dinheiro em jogo. O meu foi resumido, quase igual ao dela. Vai lá. O meu é: devemos andar sempre no caminho do Senhor, obedecendo e praticando sua palavra. Perfeito. Quem mais? Eu coloquei um pouquinho. Pastora. Precisamos ser fortes e corajosos para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda.
isto é, olhar para Cristo sempre, autor e consumador da nossa fé. Devemos meditar todos os dias na palavra do Senhor para prosperar no caminho e sermos bem-sucedidos. Aleluia. Eu vou ler a resposta. Quem mais? Todo mundo igual? Vocês aí? Não. Não, bem boa resposta. Hã? Bem tranquilinha. Seguir a lei do Senhor de dia e de noite. Ok. Muito bem. Próximo, então, quem é o Tony? Leia 1 Samuel 18, 14, 15 e responda. Por que Saul se entristecia com o sucesso de Davi, ao invés de se alegrar? Por pura inveja. E devemos afastar dessas pessoas, pois no coração de um invejoso não existe caridade. Quem mais? Saul via que o Senhor estava com Davi e que em tudo que ele fazia tinha sucesso. A resposta foi igual a Davi. Ele tinha receio dele. Ele tinha Ele receio dele. tinha receio dele Davi. também. Davi. Ele era amado por todo Israel e Judá, e Saul tinha inveja. Ok. Não sei se eu contei para vocês aqui o testemunho do pastor John Kilpatrick, quando, antes de romper o avivamento em Pensacola. O avivamento de Pensacola, considerado o maior avivamento depois do avivamento da Rua Azusa, né? Quase 7 anos de avivamento, 3.500.000 pessoas passaram dentro de uma igreja que cabe 3.500 pessoas. Entendeu? Considerando as mega igrejas que tem nesse país, né? É uma igreja até pequena, porque tem igrejas aí, igreja de 15, 20 mil membros nesse país aqui, tem as luzes, né? Esse avivamento que aconteceu, esse avivamento que aconteceu em Pensacola, ele tem uma marca muito curiosa, que é ele estava orando por avivamento há 7 anos. Ele tinha estado na igreja de Toronto, onde estava acontecendo um avivamento, e ele estava clamando a Deus por um avivamento na igreja. 7 anos. Quando estava perto desses 7 anos completados, ele estava dentro da igreja, com a igreja apagada, orando a Deus sozinho, ele conta, e ele estava debruçado no altar, e ele gritava, dizia, Senhor, tem que ter mais, não é possível que seja só isso, tem que ter mais, tem que ter mais. Nós queremos um avivamento, Senhor. E aí, com isso que ele está orando, o Espírito Santo veio a ele e falou assim, se eu trouxer um avivamento nesta igreja, você não será a pessoa central do avivamento. Você quer que eu traga a si mesmo? E ele pegou e falou assim, Senhor, nem que eu tenha que ficar assistindo lá do canto. E era mais ou menos o que ele Traga um avivamento nesta igreja. Aí o Espírito Santo repetiu, falou, se eu trouxer um avivamento nesta igreja, o destaque vai ser outra pessoa. Você tem certeza que quer que eu traga um avivamento nesta igreja? E ele repetiu e disse, nem que eu tenha que assistir lá do canto, Senhor, mas traga um avivamento nesta igreja. Dá-me graça, falava para Deus. Fico lá fora, mas eu quero ver. Aí o que acontece? Dia dos Pais de 1995, chegou um evangelista na igreja, o Steve Hill, já passou para o Senhor, inclusive. E naquela noite o Steve Hill estava pregando, rompeu o avivamento na igreja. Um mover de Deus que eles nunca viram antes aconteceu naquele dia. Soprou um vento dentro da igreja e eles entenderam que o avivamento tinha começado. O avivamento durou quase 7 anos, 6 anos e pouco, quase 7 anos na igreja. 3,5 milhões de pessoas passaram por aquela cidade, por aquela igreja. Ele contratou ele, foi isso? Aí, quando ele viu que era aquilo que Deus tinha prometido, ele contratou o Steve Hill, assalariou ele, para ele ficar na cidade, morar na cidade e ficar junto com ele na igreja. Tinha culto todos os dias, de segunda a domingo. E ele, o pastor da igreja, só pregava no domingo de manhã para ensinar a palavra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo à noite, pregava o Steve Hill. E foi o maior avivamento registrado nesta nação depois do avivamento da Rua Azusa em 1906. Eu nunca fiquei em fila para assistir um culto, fomos lá e fiquei na fila esperando entrar. E a nossa fila foi pequenininha, porque já era no final. Chegaram? Ah, fomos. Sim.
E a nossa fila foi pequena, porque já era no final. Eles chegaram a ter fila lá de 3 horas da manhã, de começar a formar a fila 3 horas da manhã, para um culto que seria às 7 horas da noite. Meu Deus. 3 horas da manhã. Da manhã. Começava a fila para o culto que seria às 7 horas da noite. Quando dava 7 horas da noite, o número de pessoas que estavam do lado de fora dava para encher a igreja 2 vezes, cabia 3.500 pessoas, cabem 3.500 E eu também pessoas. nunca vi ninguém, nunca vi isso na minha vida, da porta da igreja abrir e as pessoas correrem como se estivesse dando ouro em pó lá na frente. E as pessoas se atiravam no altar assim, se jogavam assim, foi ó. Não, mas aí Ô, por pastor. um tempo, por quanto tempo foi isso? 6 anos. Mas aí parou por quê? O que aconteceu? Não existe avivamento permanente, ninguém aguenta, ninguém suporta. Ah, então todo avivamento tem que ter um fim. Tem um um expiration ciclo. date. Sério? É como um vento. Nossa, essas Porque pessoas devem avivamento- clamar pela Eu volta não de acho que Jesus seja todo dia, depois do que elas viram, É. do que elas viveram, assim, porque Avivamento, não faz mais sentido avivamento é você um ficar nesse peso, mundo. avivamento é um peso de glória que nenhum ser humano dá conta de sustentar por muito tempo. Você imagina as famílias envolvidas naquele processo. Porque tinham pessoas que trabalhavam no altar, no louvor, eram 7 dias por semana. 7 cultos na semana, 8 cultos na semana, porque domingo de manhã também tinha. Ainda é muito, né? Sim, então você imagina a estrutura, tinha que ter uma estrutura familiar, muita coisa envolvida nisso, né? Então... Mas assim, pastor, o senhor tem conhecimento, antes desse avivamento começar, que é um movimento recente pra gente, né? A gente se ouve muito falar de coisas muito antigas. Eu não conhecia, com sinceridade eu não conhecia. Essa estrutura que a pastora comentou agora, o senhor tem conhecimento de como que Deus começou a preparar ela antes de tudo isso acontecer? Sei, por causa do testemunho dele, né? O testemunho dele. Era uma estrutura muito grande de pessoas para dar o suporte, porque... Ah, você está falando da estrutura da igreja? Bom, é uma igreja de um tamanho razoável, uma igreja que cabe 3.500 pessoas, é uma igreja que já era grande, não sei se tinha 3.500 pessoas, mas uma igreja já grande, uma igreja estruturada, tudo bonitinho, mas definitivamente uma igreja que não estava preparada, igreja nenhuma está preparada para isso. Nenhuma igreja está preparada para isso. Entendeu? Então a coisa aconteceu e ele o próprio testemunho dele, né, que eu ouvi pessoalmente, então que eles foram adaptando, eles foram atendendo a demanda à medida que a coisa foi acontecendo. Porque acontece hoje, amanhã... porque, por exemplo, aconteceu no domingo de manhã, eles marcaram um culto para segunda-feira à noite, porque eles não queriam perder aquilo. Na segunda eles marcaram outro para terça, marcaram outro para quarta, e aquilo foi acontecendo, on demand, assim. Entendeu? Todo dia tinha culto, todo dia tinha fila, todo dia. E é uma cidade absurdamente pequena e feia. E você chegava no hotel, eles já falavam, eles já perguntavam para você, ó, se a gente tinha, quando eles sabiam que era turista, não era da cidade, eles já perguntavam. Gente, indiano, eu lembro que a gente falou no hotel indiano, eles já perguntavam, vocês vieram ver o avivamento da igreja do... Sim, impressionante. A cidade em si também deve ter sido muito impactada, não só com esse... Deus visitava as pessoas nos restaurantes, a cidade inteira, nos hotéis. Os restaurantes, era uma coisa os hotéis, singular. Vamos lá terminar, gente? Número 2, quem é o próximo? Leia 2 Crônicas 31, 20 e 21 e responda. Qual o caminho que Ezequias nos ensina para nos tornarmos bem-sucedidos? Fez o que era bom e certo, foi fiel a Deus com tudo, buscou a Deus e trabalhou de todo o coração. Todo mundo igual? Alguém diferente? Bem parecido. Número 2, então, pode ir vocês passar aqui. ela porque essa eu não fiz, essa última não. Pode ir vocês. O que é a declaração da parte B do texto? Provérbios 19, 10, né? O que a declaração da parte B do texto acima tem a ver conosco hoje? Somos todos servos para mim. O que mais?
Eu coloquei, devemos nos submeter aos líderes, porque não convém os liderados querer dominar os seus líderes, pois assim seria a inversão de valores. Ok, perfeito. Quem mais? Que não devemos... desculpa, Antônio. Não fiz assim. Que não devemos ser gananciosos e traidores em querer ocupar o lugar daquele em que Deus escolheu. Devemos respeitar e saber separar a pessoa do propósito que Deus instituiu para aquela pessoa. Perfeito. Quem mais? Líderes são os que receberam autoridade para exercer função de líder e outros para serem liderados. Mais alguém? Todo mundo aí? Muito bom. Pastora, lê de novo a sua resposta aí. Devemos nos submeter aos líderes, porque não convém os liderados querer dominar os seus líderes, pois assim seria inversão de valores. Bingo. Isso aí. É muito bom. Gente, submeter. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Devemos nos submeter a ser. Devemos nos submeter aos líderes, porque não convém os liderados querer dominar os seus líderes, pois assim seria inversão de valores. Amém. Bom, semana que vem a gente encerra essa tríade, né? São 3 lições sobre rebelião. A gente encerra falando sobre Balaão, que é muito interessante, né? Para vocês entenderem a diferença quando o espírito se levanta contra a pessoa que está na liderança e quando o espírito se levanta contra o corpo, né? Contra o corpo de Cristo. É muito curioso isso. E já estamos hoje foi a aula de número 7, né? A 6ª lição, né? Porque a primeira aula ela é só introdutória, né? Então nós já estamos na metade do curso, já chegaram até aqui, parabéns, não desistam. Isso vai dar uma maturidade espiritual para vocês muito grande, tá bom? A Vivi, que está aí doida para sair correndo, agora está encerrando para a gente. Meu namoradinho está esperando em casa. Já está ligando. Senhor, Deus e Pai, Senhor, só precisamos te agradecer, Senhor, por esses momentos, essas aulas, conhecer a Tua verdade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, está sempre falando conosco, abençoe a vida do nosso pastor, e que tudo que tenha sido ensinado, Senhor, venha penetrar nos nossos corações, para que a Tua obra seja favorecida. Muito obrigada, Senhor. Contemple as pessoas que não puderam estar aqui e abençoe a nossa volta para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Até sexta que vem, né? Para a classe.